Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu vou fazer para vocês hoje uma aulinha com a parte de introdução da função afim, né? Alguns conceitos mais básicos que são utilizados dentro de função afim. Bom, uma função ela é uma relação de dependência entre duas variáveis, né? Normalmente a gente usa as letras y e x e a gente escreve uma relação de y em função de x, né? Então, normalmente é expressa alguma conta a ser feita com x, né? Uma expressão algébrica ali como x. Daí, a função afim, ou também chamada função polinomial do primeiro grau, ela vai ser uma função, então, que tem domínio nos reais e contradomínio nos reais. Ou seja, se eu posso usar qualquer número x que seja do conjunto dos reais e a resposta sempre também vai ser um número real. E ela é dada por uma lei, né, da forma f de x, ou eu poderia botar o y aqui, sem nenhum problema, igual a x mais b, em que a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero porque senão essa parte da expressão não existe. Tá? Aí ele passa a ser apenas uma constante que é o b. Alguns exemplos então, né? Aqui eu tenho f de x igual a 5x menos 3. Então o a é 5, o b é o menos 3, né? O a é um número que acompanha o x. O outro exemplo, f de x igual a menos 2x mais 4. Então o a é menos 2 e o b é 4. F de x igual a x terços mais 2 quintos. Então o a ele é 1 terço, né? Tem que cuidar aqui, que o 3 está dividindo o x. Então quando não tem ninguém aqui na frente, nós vamos ter o 1, né? Quando não tem ninguém na frente do número. Então é 1 terço mais o 2 quintos. E o outro exemplo é f de x, 5x mais 6, em que o a é 5 sextos, né? O número que acompanha aqui é o x. E o b a gente não tem ninguém somando aqui. Então o b ele é zero quando não tem ninguém somando. O valor da função é o valor assumido pela função em um ponto específico. Tá? Por que eu já coloquei aqui como ponto específico? Porque mais para frente a gente vai ter um pouquinho de construção de gráfico, assim, só para como é que se representaria isso no plano cartesiano. E daí cada resposta da função a gente consegue determinar como um ponto, tá? no gráfico. Então dá para transformar a função em um objeto geométrico. E a gente vai dar essa solução, né, desse valor assumido na forma de um conjuntinho. Né? E dentro do conjuntinho eu tenho um par ordenado. O valor de x que eu joguei e o f de x que eu obtive como resposta. Né? Então, o valor da função ele vai ser esse f de x, quando eu atribuo um valor x para a função. Tá? Então, o valor que eu colocar lá para o x fazer a continha, eu vou encontrar uma resposta para esse x, que vai ser o meu f de x, que é o valor da função. Tá? Em outras palavras, a gente está calculando o y aí agora. Então, um exemplo. Calcule o valor da função f de x igual a 5x mais 3 para x igual a menos 2. Então, eu quero saber que valor que vai gerar aqui para o f de x quando eu colocar no lugar do x o número menos 2. Tá? Percebam que, analisando a função, qualquer número dá multiplicação por menos 5. Né? Não importa quem eu querer multiplicar por menos 5, eu sempre vou obter uma resposta e essa resposta sempre vai dar para somar mais 4. Tá? Mas no caso aqui agora eu quero saber qual é o valor específico para menos 2. Então, escrevo a função, pego daí agora a função e no lugar do x eu vou jogar o menos 2. Então, percebam que agora eu não vou mais usar f de x, agora virou o f de menos 2. Né? Então, eu quero saber quem é o número que está em função do menos 2. Então, vai ser 5x, é a mesma coisa que o menos 5x é o menos 5 vezes o x. Então, menos 5 vezes o menos 2 no lugar do x, mais 4. Mais 4 eu só copiei igual, né? Então, só no lugar do x foi colocado o menos 2. Aí agora vai fazendo a continha. Então, f de menos 2 é
Menos 5 vezes o menos 2, aqui, resolvendo essa parte toda, vai dar o 10. Positivo, né? Negativo vezes negativo fica positivo. E mais 4 eu só copiei. Daí, fazendo a soma, 10 mais 4 vai dar 14. Então, o f de menos 2 é 14. Isso significa que o valor dessa função para x menos 2 é 14. Daí, a gente escreve o conjuntinho solução. Então, eu usei o x menos 2, vírgula, obtive a resposta 14. Isso daqui vai ser um ponto. Então, qualquer função que a gente tenha, quer descobrir o valor dela, num ponto específico, substitui no lugar do x e resolve a continha aqui, a expressão numérica. A raiz ou zero da função. A raiz ou zero da função, ela vai ser um número real x, tal que f de x é igual a zero. Ou seja, é um número que vai zerar a minha função, tá? Eu quero saber quem é o x que vai zerar a minha função. Tá certo? Então, antes era descobrir o y em função do x. Agora daí vai ser o contrário, descobrir o x. Então, vou pegar aqui um exemplo, f de x igual a 4x mais 20. Pego, então, a minha função e no lugar do f de x, eu vou colocar 0. Tá? Eu botei já aqui para o final, normalmente a gente faz desse jeito, mas não teria nenhum problema colocar o igual a 0 aqui na frente. Tá? Mas normalmente a gente usa assim, porque também pode ser igual ao f de x escrito aqui atrás também, dá no mesmo. Então, 4x mais 20 igual a 0. Eu preciso isolar o x, a gente vai usando as operações inversas. Né? O x, então, ele está multiplicado por 4 e essa resposta está somado mais 20. Então, primeiro eu vou tirar esse 20, diminuindo o 20. Como é uma equação, eu tenho que manter a equação equilibrada. Se eu diminuir 20 num lado, eu tenho que diminuir 20 no outro lado também, né? Então, eu vou diminuir aqui 20 de cada lado da equação, certo? Aí, quando eu resolvo aqui, esse 20 vai sair fora, certo? Que aqui vai zerar. Só que daí no outro lado vai ficar uma dívida ali de menos 20. Então, 4x igual ao menos 20. O x está multiplicado por 4. Então, eu preciso dividir ele por 4, né? Então, se eu dividir esse lado de cá por 4, tem que dividir o outro lado também por 4. Então, 4 dividido por 4 vai dar o 1, né? Que é o que a gente quer, o 1x, que é para descobrir o valor do x. E menos 20 dividido por 4 dá o menos 5. Menos 5, então, é a raiz dessa função, né? E é fácil de fazer a prova real, é só colocar aqui em cima no lugar do x o menos 5. 4 vezes o menos 5 dá menos 20. Menos 20 mais 20 vai dar 0. E tem mais um exemplinho, um exemplo já um pouquinho maior, assim, né? F de x igual a menos 2x sobre 3 mais 10. Então, primeiro, então, eu vou substituir o f de x por 0. Ok? Daí eu passo a ter uma equação aqui, né? Isso aqui é uma equação. Agora, então, analisando essa equação, eu tenho o x está multiplicado por menos 2 e depois ele está dividido por 3. Né? E o resultado disso tudo foi somado 10. Então, primeiro eu vou tirar o 10 que foi somado, diminuindo 10. Só que se eu diminuir 10 aqui, eu vou ter que diminuir 10 no outro lado para manter a equação equilibrada. Né? Então, é isso que eu faço aqui. Diminuo 10 de cada lado da equação. Né? Aí, então, esse 10 com esse 10 vai cancelar, vai zerar. E vai ficar devendo menos 10 no outro lado. Analisando daí o que sobrou. Para tirar agora esse 3, tanto faz se eu quiser tirar o menos 2 primeiro ou o 3 aqui, né? Eu normalmente tiro a parte de baixo da fração antes. Então, o 3 está dividido por 3, né? Então, eu preciso multiplicar por 3, fazer o contrário sempre. Então, eu multiplico por 3 os dois lados da equação, né? 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, né? É a mesma coisa que a fração. Eu botei assim por causa da fração, daí multiplica em linha, né? Mas aqui, no caso, a gente sabe que 3 dividido por 3 vai dar 1, e 1 é elemento neutro na multiplicação, né? Então, vai sobrar só o menos 2x, que daí eu botei aqui em cima, né? E aqui faz só a continha, então daqui vem para cá. Aí, então, o menos 2x igual ao menos 30. Menos 2 ele está multiplicando, então eu vou dividir, né? Dividir tudo por menos 2 para encontrar o x. Então, dividindo tudo por menos 2,
Menos 2 dividido por menos 2 aqui vai cancelar essa parte. Vai sobrar só o x sozinho. E menos 30 dividido por 2 vai dar 15 positivo. Tá? Então, o 15 é um número que zera essa função. Né? É fácil de perceber, jogar aqui, ó, menos 2 vezes 15 vai dar menos 30, menos 30 divide por 3 dá menos 10, menos 10 mais 10 dá 0, zero a função. Tá? Muito obrigado por terem assistido. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos exercícios, pode pedir por e-mail, pelo WhatsApp ou lá pelo aplicativo Sala de Aula, tá? Até o próximo.